Olá pessoal, chegamos à nossa terceira parte, a última aula sobre o Segundo Reinado. Lembrando, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês encontram um polígrafo de História Geral e do Brasil, vocês vão encontrar um slide, um PowerPoint com o resumo do Segundo Reinado e mais 30 questões de fixação e reflexão sobre essa matéria. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Curtam, compartilhem e bons estudos. Valeu, tchau, tchau! Tráfico negreiro, gente. Vamos falar do fim do tráfico negreiro. O tráfico negreiro, ele vai ser algo gradativo, bem na manha. Coisa de brasileiro bem na manha. Por que, gente, isso? Na verdade, o fim do tráfico negreiro, o fim da escravidão no Brasil, ela é parte de um processo, tanto interno quanto externo. Podemos dizer que a religião, em especial a religião protestante, a igreja anglicana, ela começa a fazer severas condenações à questão do tráfico de pessoas. Ela começa a ver isso como algo imoral. O comércio de escravos começa a ser desqualificado. A própria palavra tráfico, ela começa a falar, ela tem ali na sua subjetividade um comércio infame. Ninguém fala, eu faço tráfico de algodão doce. Não, tráfico é drogas, tráfico é de gente. Então o tráfico representa esse comércio infame. E isso, para a boa sociedade, os cidadãos de bem, eles começam a ser questionados. Vem cá, tu vai na igreja, vem cá, tu diz que é uma boa pessoa e tu tem escravos. Isso começa gradativamente a pegar mal. E nesse aspecto, então, as igrejas começam a promover abaixo-assinados lá pela Europa. Aos poucos isso vai chegando nas Américas, isso vai chegando também no Brasil. A própria questão das ideias iluministas, elas começam também a serem cada vez mais divulgadas. Pô, se os caras falam a partir da Revolução Francesa lá em 1789, liberdade, igualdade, fraternidade, como é que os caras vão ter escravos, gente? Isso começa a se tornar cada vez mais degradante ter escravos. Mas óbvio que os caras não estavam pensando só em serem degradantes, eles não estavam pensando só em se tornarem pessoas boas. Esse aperto pelo fim da escravidão, que começa basicamente com a Inglaterra, ele acaba acontecendo porque os ingleses fizeram a sua revolução industrial e eles perceberam que se os proprietários de escravos continuassem comprando, gastando seu dinheiro com o escravo, eles não comprariam os produtos manufaturados pela Inglaterra. Óbvio que não fariam isso. Então, a partir do momento em que eles abolissem a escravidão, que a Inglaterra pressionasse para o final, os capitais direcionados ao comércio de escravos passariam a ser direcionados a consumir os produtos das indústrias inglesas, os maquinários, etc. e tal, fora a mão de obra livre, assalariada, que também teria condições de comprar. Escravo não tem condições de comprar nada, certo? Será que eu acho que eu sou escravo. Professor não tá ganhando isso tudo. Olha, gente, estou conseguindo comer e lambe os beiços. Tem colega meu endividado até a alma. Será que é trabalho escravo? Trabalho escravo não existe mais hoje, gente, mas existe o que nós chamamos de trabalho análogo à escravidão. Saibam disso, é importante destacar isso. O que é o trabalho análogo à escravidão? Aquele trabalho bem semelhante ao trabalho escravo. Afinal de contas, a pessoa que é muito mal remunerada, não tem direitos trabalhistas, ela é coagida, essa pessoa sofre maus tratos. Isso acontece muito com imigrantes em vários países, até mesmo imigrantes que vêm para o Brasil, muitas vezes realizam o trabalho análogo à escravidão. Se tu ficar atento às notícias, tu vai ver que existe, seguidamente, nós vamos ver o Ministério do Trabalho, junto com as polícias regionais e até mesmo a Polícia Federal, desbaratar um monte de gente que infringe a pessoas o trabalho realizado por pessoas
que estão numa situação de trabalho análogo à escravidão. Professor Ranir também é cultura. Yeah! Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Ah, moleque, foi bem nessa, né? Fui bem nessa. Mas voltando aqui à questão da Inglaterra. Não era só isso também. A Inglaterra começou a perceber que a África tinha muitas riquezas e que se ela continuasse fazendo o escambo, né, trocando lá seja por tabaco, por armas e etc e tal, ela não ia conseguir penetrar no território africano. Aliás, coisa que a gente vai falar numa aula mais à frente sobre o chamado neocolonialismo, em que os caras vão entrar dentro da África e vão partilhar a África como quem partilha bolo numa festa de aniversário. Como se ali não existisse gente, como se ali não existisse cultura. É isso que vai acontecer. Então os caras não fazem só de bonzinho e pela moral e os bons costumes. Os caras acabam fazendo isso justamente porque isso é conveniente. Claro que tem ingleses, tem brasileiros que vão lutar pra caramba pelo fim da escravidão, que vão perceber sobre isso, mas isso daí é algo que a gente precisa entender o contexto disso daí. Vamos entender então o conjunto de leis que levam ao final da escravidão. A Inglaterra então vai promulgar a Bill Aberdeen de 1845, em que ela vai dizer, olha, qualquer navio negreiro que eu pegar em águas internacionais, navegando, nós vamos aprisionar, esse cara vai ser julgado em tribunais ingleses. E os caras não estavam nem um pouco preocupados com os negros, porque muitas vezes eles afundavam um navio cheio de gente. Para vocês terem uma ideia que não era um processo só humanista, era um processo sim de interesse econômico, de interesse comercial. Assim a gente consegue entender esse processo. No Brasil nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, em 1871, que decretava que o tráfico de escravos para o Brasil era proibido. A partir de 1850, no Brasil nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que proibia a entrada de cativos oriundos da África em portos brasileiros. Claro que isso oficialmente, por trás dos bastidores, fazendo vistas grossas, com suborno, com corrupção, que aliás, infelizmente, isso faz parte da história do Brasil, esses cativos ainda chegaram em número muito significativo, gente. É bem importante a gente se ligar nisso, tá certo? E é curioso que eles não podiam entrar no Brasil, mas começa isso a fomentar o tráfico interno de escravos, ou seja, interprovincial. O decadente trabalho de açúcar não está funcionando no Nordeste, então vão trazer os escravos de lá para trabalhar no Sul, para trabalhar no Sudeste, no café. Então começa o tráfico de escravos interprovincial. Nós vamos ter a lei do ventre livre, que é uma baita falcatrua, que as crianças que nascessem a partir de 1871 seriam livres. Livres naquelas, porque tinham que ficar com a mãe um tempo, depois tinham que indenizar. Era uma baita falcatrua. A lei dos sexagenários, todo escravo que chegasse a 60 anos era livre. Mas ele tinha que pagar mais 3 anos trabalhando para ser indenizado. E vamos combinar, gente, quem é o escravo que chega aos 60 anos, gente? Reparem a baita sacanagem. Até chegar a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, gente. Gente, olha só, a gente começou a falar da Bill Aberdeen em 1845, no Brasil 1850. Foram 38 anos morosos para que se chegasse ao final da escravidão no Brasil. As elites sempre jogando politicamente para poder empurrar com a barriga o fim da escravidão e explorar o máximo possível aqueles que trabalharam, que construíram o Brasil com as suas forças. E hoje tem gente contra a cota. Hoje tem gente que acha que é mimimi dos negros. Lutar contra o racismo que nós temos no Brasil, um racismo estrutural entranhado dentro de nós. É muita ignorância. E olha que eu estou dando uma aula rápida, a gente poderia falar horas e horas sobre o racismo e sobre como os negros foram explorados nesse Brasil durante mais de 300 anos. Essa é um pouco da história dos negros e ainda assim, ainda tem gente pra caramba que acha que é mimimi falar de escravismo. Vidas negras importam sim. Vamos para a próxima aqui, até eu fico muito bravo com isso daí. Isso é muito ruim, muito feio.
Outro aspecto que nós não podemos deixar de passar é a Lei de Terras de 1850, que casualmente é concomitante à Lei Eusébio de Queiroz. Por que será, gente, que essas duas leis elas estão mais ou menos juntas? Ah, e não esqueçam, a partir da segunda metade do século XIX também começam a chegar os imigrantes. A Lei de Terras de 1850, ela justamente é uma tramóia, olha só a palavra, é tramóia entre as oligarquias rurais, os grandes proprietários de terras e de escravos, que sabiam que estavam chegando os imigrantes, sabiam que a questão da abolição da escravatura era uma questão de tempo. Portanto, os caras fizeram uma lei em que as terras só poderiam ser adquiridas através da compra ou de heranças. As pessoas não poderiam mais tomar posse da terra como eles fizeram, como os ancestrais deles fizeram. Assim, dessa maneira, eles continuariam sendo os únicos proprietários de terras. Os escravos, quando fossem libertos, não teriam como ter terras, e tão poucos imigrantes que estavam chegando também não teriam acesso à terra. Então a lei de terras tinha que ir lá na igreja, era na paróquia lá que registrava a quantidade de terras que o cara tinha, etc e tal. Ela foi feita para favorecer esses já grandes proprietários de terras no Brasil. Ah, sem reforma agrária, sem nada, uma baita falcatrua. E até hoje tem gente que fala mal da reforma agrária, que por sinal, se tu não sabe, a reforma agrária é algo extremamente saudável. A Europa só se tornou o que se tornou porque fez a reforma agrária. A terra tem que ser possuída por aquele que produz, não por aquele que quer acumular riquezas. E se tu não sabe, mais uma informação. A reforma agrária ela é prevista na nossa Constituição Cidadã de 1988. Pesquisa e tu vai ver, antes de me xingar e me chamar de comunista. Tô no teu bico. O desenvolvimento urbano, gente, gradativamente ele também vai acontecendo. Como nós já falamos, o desenvolvimento urbano ele vai acontecendo conforme os capitais adquiridos, principalmente como o café, são investidos nas áreas urbanas, em indústrias, no comércio, no loteamento, na modernização. Conforme as próprias linhas ferroviárias vão se expandindo, nessas rotas vão surgindo novas cidades, ou cidades também vão se ampliando, especialmente a partir da segunda metade do século XIX, como eu já falei para vocês. Nós não podemos falar em segundo reinado sem tocar significativamente nesta que foi a maior guerra da América do Sul, que é a Guerra do Paraguai, entre 1865 e 1870. Esta guerra em que ela foi extremamente nefasta a todos os envolvidos. Não, para. Não fala bobagem. Todos não, quase todos. Porque a Inglaterra só lucrou com essa guerra. O maior interessado eram os ingleses. E a Inglaterra só lucrou com essa guerra. Olha só que interessante. Vamos entender o que foi essa Guerra do Paraguai. Na verdade, a Guerra do Paraguai ela começa com o Uruguai. Vamos entender isso. Lá no Uruguai havia uma disputa política entre os blancos e os colorados. Mas não é a ver com esse Inter, embora esse Inter seja minha paixão, embora a coisa tá ruim pra nós colorados, a coisa não tá bacana. Mas eu não tô falando do Colorado do Esporte Clube Internacional, tô falando de partidos políticos. Naquele período havia uma disputa entre os blancos e os colorados no Uruguai. Os blancos detinham o poder no Uruguai e aí tinha um probleminha, um impasse, né, nessa questão.
né? Os argentinos também apoiavam o branco, apoiavam os colorados, certo? Em geral, os argentinos tinham muito mais afinidade com os colorados, assim como no Brasil. Por que isso? Na verdade, tem falcatrua dos dois lados. Os blancos, por exemplo, quando eles estavam no poder, eles faziam vistas grossas para aqueles homens que vinham aqui no Rio Grande do Sul, invadiam o Brasil e roubavam o gado aqui das nossas terras e levavam para lá, e os blancos faziam vistas grossas. Ao mesmo tempo que os blancos impediam que os brasileiros, especialmente que morassem no Rio Grande do Sul, comprassem terras no Uruguai, limitava o acesso dessas pessoas ao Uruguai. Isso então trazia um incômodo significativo em relação a esse contexto entre brasileiros e os uruguaios apoiados, né, os uruguaios que defendiam o partido dos blancos, certo? Enquanto que os colorados tinham já uma maior afinidade com o Império do Brasil, digamos que já tinham uma certa simpatia pelo Dom Pedro II, e o Dom Pedro II também simpatizava pelos colorados, porque já havia essa restrição, eles já tinham mais liberdade em relação à presença de brasileiros no Uruguai. Essa aproximação do Brasil com os colorados fez com que houvesse uma certa rixa em relação a Solano Lopes, certo? Ao Francisco Solano Lopes, que apoiava os blancos. O que acaba acontecendo? O Brasil, então, nesse aspecto, ele vai acabar tendo um conflito significativo com o Solano Lopes. Quando um navio brasileiro estava navegando o Marquês de Olinda em águas do Paraguai, tá, no Rio Paraná, ele acabou sendo aprisionado. Esse aprisionamento faz com que haja uma questão diplomática significativa. Por quê? Porque antes disso, a Esquadra Imperial do Brasil bloqueou Montevidéu e colocou os colorados no poder. E o Solano, então, ele foi repreender a atitude do governo brasileiro e apreendeu o navio brasileiro Marquês de Olinda. E não só isso, e também invadiu a província do Mato Grosso, e aí inicia a Guerra do Paraguai, né? A Argentina também vai ser invadida pelas tropas do Paraguai. Os paraguaios têm muito mais força militar do que as tropas dos 3 países que assinaram o Tratado da Tríplice Aliança, o Brasil, a Argentina e o Uruguai. Para ter uma ideia, o exército paraguaio era muito melhor e mais bem treinado. Inclusive, o exército brasileiro conta com a força dos voluntários da pátria, em que o cara podia trocar, teu filho tem que servir. Mas eu não quero que meu filho vá pra guerra, então manda 2 ou 3 cativos no lugar dele. Mandavam escravos, e gente, os próprios paraguaios não entendiam. Quando eles tinham alguma conversa, tem relatos históricos que dizem o seguinte: os paraguaios perguntando, cara, como é que tu luta por um país que tu é escravo? Porque prometiam para os negros que lutassem na Guerra do Paraguai que quando eles voltassem, eles seriam livres. Óbvio que isso aconteceu com bem poucos negros nessa época, porque a maioria morreu, e os que não morreram, muitos deles não ganharam a sua liberdade. Então, nesse contexto, né, o Paraguai invade a Argentina, Corrientes, porque quer chegar até o Uruguai e tal, e o conflito ele se desenvolve. O Paraguai, num primeiro momento, mais bem treinado, um exército mais bem preparado. Não podemos esquecer que o Paraguai, nesse período, ele tinha um projeto de autonomia que já vinha desde o presidente anterior ao pai do Solano Lopes, que tentou fazer uma política de mais autonomia em relação principalmente a Inglaterra, desenvolvendo indústrias, tendo a educação primária de maneira obrigatória, desenvolvendo o comércio. Alguns falam até mesmo da indústria têxtil paraguaia serem bem significativas. Isso é óbvio que incomodava os ingleses. E os ingleses ficaram ali e disseram, não, a gente apoia, a gente empresta dinheiro para o Brasil fazer essa guerra. E o Brasil acaba embarcando nesse contexto que poderia ser facilmente resolvido com diplomacia.
Eu acredito que a diplomacia poderia ter sanado isso. Embora, tu assistindo a minha aula, ou tu assistindo 200 mil outras aulas, assistindo filmes, tu vai ver que a Guerra do Paraguai, cada um conta ela de um jeito. Na Argentina se conta de vários modos, no Brasil de vários modos, no Uruguai de vários modos, no Paraguai de vários modos. O certo é que a Guerra do Paraguai, ela vai se definir como se fosse um jogo de xadrez. Na Batalha do Riachuelo, lá no início, o Paraguai toma um laço, né, nessa guerra naval, que foi o maior combate naval da América do Sul. E dali em diante o Paraguai só assume posturas de defesa, embora essa guerra vá se prolongar por 5 longos anos, até que em 1870 o Solano Lopes morre, perde a Guerra do Paraguai. O resultado da Guerra do Paraguai foi trágico para todo mundo, exceto para os ingleses. Para vocês terem uma ideia, de uma população estimada de 800 mil pessoas, a população do Paraguai despencou para pouco mais de 190 mil pessoas. A população masculina adulta em idade produtiva ficou em apenas 0,5% da população do Paraguai. Gente, eu estou falando 0,5%. Significa que a população do Paraguai acabou se resumindo a mulheres, crianças e idosos. Óbvio que o Solano Lopes, em determinado momento, ele era um ditador, ele era um tirano. Obviamente também, é importante destacar isso, ele mandou criança para a guerra, mandou todo mundo porque ele não queria perder essa guerra. Ele agiu também sem escrúpulo. Mas, por outro lado, o exército brasileiro, o exército da Tríplice Aliança, ele também agiu de uma maneira muito cruel contra os paraguaios. E, aliás, os interesses do Brasil nessa guerra, eles estão muito mais vinculados aos interesses ingleses, que desejavam, sim, eliminar um adversário, ainda que sem grande expressão para a concorrência da indústria inglesa, mas que estava tentando buscar a sua autonomia. E a gente sabe que a ganância humana ela é algo muito triste, terrível, e nesse período ela ainda é um pouco pior. Para o Brasil, Argentina e Uruguai, obviamente que também tiveram milhares de mortes, né, de seus soldados, a economia ficou completamente arruinada, o Brasil contraiu significativos empréstimos, assim como o Uruguai e a Argentina, junto à Inglaterra, para pagar armas, suprimentos a muitos dos soldados que lutaram na guerra também, e isso acabou gerando uma crise bem grande, um endividamento significativo do Brasil, numa guerra que não tinha grandes futuros para o Brasil. Se vocês fizerem uma leitura, vocês vão ver que a Guerra do Paraguai, hoje, cara, ela beira uma imbecilidade, e a gente se endividou, ou melhor, nós nos endividamos por uma guerra que, vamos combinar, gente, hoje talvez uma diplomacia de guri de colégio de ensino médio conseguiria resolver. Em contrapartida, a Inglaterra, buscando a sua expansão econômica, comercial, né, ela acabou atingindo o objetivo de destruir com o Paraguai, e ainda os bancos ganharam muito dinheiro com os países que tiveram que pagar pesados empréstimos a essas instituições financeiras inglesas. Entenda, Brasil, Uruguai e Argentina. Bom, a Guerra do Paraguai também foi um fator que colaborou significativamente para o fim do Império no Brasil, né, para o fim do reinado de Dom Pedro II, que muitos já viam ele como um velho decadente que não tinha um herdeiro homem, ele não tinha filhos homens, e a gente está falando de um período extremamente machista. Não queriam que a filha dele, a princesa Isabel, assumisse o trono, muito menos que o marido dela, o conde Deu, assumisse o reinado, que era um estrangeiro. Então, podemos dizer que 4 fatores colaboraram significativamente para a queda de Dom Pedro II. Ah, não dá mais não, o seu tempo acabou. Vamos botar a maçonaria, tá? Ele criou um conflito com a Igreja Católica, ele era maçom, mandou prender um bispo que não deixou entrar um maçom na igreja e tal. Isso acabou criando um incidente com a Igreja Católica brasileira, até porque isso era uma ordem do Papa, né? Essa questão anti-maçônica, esse é um ponto. O segundo ponto é a insatisfação do exército brasileiro, que não se sentia valorizado, se sentia mal remunerado e, de certa forma, comprou
a briga pela abolição da escravidão, porque os negros que lutaram na Guerra do Paraguai lutaram de maneira extremamente corajosa, mostraram o seu valor no campo de batalha. Então o Exército Brasileiro, ou melhor, muitos integrantes do Exército Brasileiro acabam comprando também a briga, né, pela abolição da escravidão. O fato do Brasil ter retardado de todas as formas a abolição da escravidão também enfraqueceu significativamente a sua popularidade junto principalmente à nascente classe média. Embora a classe média não fosse muito significativa, ela era barulhenta. Muitos clubes abolicionistas surgiram nesse período, que inclusive ajudaram os negros a se rebelar, muitos a fugir. Isso então também desgastou muito a figura do Dom Pedro II. Mas o ponto-chave derradeiro é a Lei Áurea. A abolição da escravidão em 13 de maio de 1888 pela Princesa Isabel, embora houvesse uma pressão internacional, uma pressão doméstica, uma pressão interna dentro do Brasil, e todo o desgaste que havia a monarquia no Brasil, a Princesa Isabel, Dom Pedro II, os monarquistas acreditaram que ao assinar a Lei Áurea eles ganhariam a simpatia popular, né? A simpatia das classes médias em especial. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário. Essas classes médias, elas pensaram assim, esses abolicionistas: cara, que demora para assinar a Lei Áurea. E disseram: poxa vida, já estava mais do que na hora de assinar a Lei Áurea. Por outro lado, aqueles últimos a dar a mão assim, seguravam na pontinha do dedo a monarquia, que eram os grandes proprietários de terras e escravos, né, os escravistas. Esses caras olharam para o Dom Pedro II e disseram: ô meu, vem cá, o que tu tá pensando? Tu vai acabar com a escravidão, nós somos os últimos a te segurar. Então, nesse aspecto, essa insatisfação dessas oligarquias rurais escravistas, quando da abolição da escravidão, que não tiveram indenização, olha só, os caras exploraram os escravos e não tiveram indenização. Os caras estavam indignados que não foram indenizados. Obviamente que esses caras se aliaram ao exército, que também estava insatisfeito. Aliás, o exército, é importante destacar, seja no Brasil, em qualquer lugar, geralmente o exército, ele é o braço armado das elites. Né? As forças policiais, as forças militares, geralmente elas são os braços armados desta elite, das elites que estão no poder. A gente pode olhar, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, né? Boa parte da polícia, de agentes federais reprimindo as manifestações antirracistas. A gente vê aqui no Brasil, seguidamente, a polícia, o exército, fazendo esse trabalho contra a população carente. E não seria diferente no processo de proclamação da República. Marechal Deodoro da Fonseca, inclusive, era amigo do Dom Pedro II, mas fomentado por grandes proprietários de terra que tinham lá já fazendo essa tramóia toda. Alguns falam que ele estava, inclusive, de pijama. Foi lá, botou a farda, foi lá, proclamou a República. Dom Pedro II... Isso consta em qualquer livro de história, amava muito o Brasil, ele não resistiu, deixou uma série de livros, de presentes para o Brasil, e foi embora, onde acabou seus dias na Europa, né? Ele durou mais uns 4, 5 anos, se não me engano, e o Brasil então proclama a sua República. Esse é o contexto da proclamação da República Brasileira, que é proclamada em 15 de novembro de 1889. E reparem, a Lei Áurea ela vai ser promulgada em 13 de maio de 1888. A proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Não é à toa que uma é coladinha na outra. A abolição da escravidão, ela foi certamente uma grande mola propulsora para que as oligarquias, grandes proprietários de terras e de escravos, tomassem a frente junto com o exército, que foi a ponta da lança, o braço armado dessas oligarquias para tomar o poder. Então, a partir de 1889, começa a República Brasileira. Entre 1889 e 1894, nós teremos a chamada República da Espada. Mas isso vai ficar para uma outra aula, tá certo? Gente, um grande beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.
Só um pouquinho, eu quero dar tchau pro pessoal. Gente, muito obrigado, também quero dar gente. tchau, Foi também muito quero dar legal, tchau. né, Kikinha? A gente quer Tchau, dar tchau gente, pra muito vocês, muito obrigado. valeu. A gente vai estar por aqui ensinando mais um Muito pouquinho de história de obrigado. verdade Valeu, pra gente, foi vocês. muito legal. Não é só o Ranir que entende de Quero falar história. mais de história pra Você vocês, sabe, tá bom? né? Ai, Eu que sei legal. também de Beijo da história e eu tenho que falar a Kikinha. verdade pra Valeu, vocês. valeu. Tá certo? Gente, Um abraço, beijo pra valeu, vocês. Tchau, tchau, Beijo, gente. gente, valeu, Ô, gente. vô, vamos vir. Tchau, vô. Tchau, vô. Beijo, Ó, gente. agora você vai descansar e dormir. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Beijo, até a próxima.